The old politics had parties, policies, planks, opposition. The new politics is concerned only with images. The problem in the new politics is to find the right image. So search committees are formed to find the candidates who have the right image. Manhunting has become a great big business, both in the military world and in the commercial world and the political world. Image hunting is the new thing, and policies no longer matter. Marshall McLuhan, que acabamos de ver e ouvir aqui, diz-nos nesta intervenção do início dos anos 70 que a política tenderá a ver com a imagem. Imagem enquanto projeção de algo que não se é verdadeiramente. Será que ele acertou? Já em 1967, no entanto, o mesmo Marshall McLuhan antecipava que a sala de estar se transformava progressivamente numa assembleia de voto. Pensava sobretudo ele no escrutínio em tempo real das decisões dos políticos que emergiram com a massificação da rádio e da televisão, longe da era dos computadores pessoais e da internet. No mesmo livro em que faz esta antecipação, McLuhan alertava para um conjunto de 7 grandes modificações na interação dos indivíduos. Eu gostava de as passar rapidamente partilhar convosco. A primeira és tu. E em 2006, 40 anos depois, a revista Time elegeu como a figura do ano tu. A tua família. O círculo familiar alargou-se. A espiral de informação que nos rodeia ultrapassa largamente qualquer influência que o papai e a mamã possam exercer. O caráter já não é apenas talhado por estas duas pessoas esforçadas, o pai e a mãe. Todo o mundo contribui. Com as profundas alterações nas dimensões de espaço e tempo, tornámos-nos na aldeia global em que tudo acontece em simultâneo. Com isto alteram-se outros conceitos. Onde moro, onde é a minha casa, onde fica a casa dos meus amigos, quem são os meus vizinhos. A educação. As crianças são submetidas desde o início da vida à informação dos adultos com um bombardeamento permanente, contínuo. A forma, a frequência e o conteúdo deste bombardeamento são, assim, muito contrastantes com o ambiente escolar, muito mais fragmentado, fechado, mas muito mais organizado. As crianças, dizia ele, crescem num absurdo. Vivem entre dois universos que fazem com que a mera educação já não seja mais suficiente. E o que é que vais fazer a seguir quando o circuito e a máquina aprenderem a fazer o teu trabalho? Emprego representa um padrão relativamente recente de trabalho, respondeu à fragmentação e especialização exigidas pelas tecnologias mecânicas entre os séculos XV e XX. A unificação produzida pelos circuitos elétricos e eletrónicos faz com que cada vez mais funções se assemelhem ao ensino, à aprendizagem e aos serviços. O teu governo. O público, enquanto conceito de grandes consensos em redor de pontos de vista distintos, acabou. A sala de estar transforma-se numa cabina de voto. Mas a verdade é que, apesar disso, os políticos têm tendência para dar respostas de ontem aos problemas de hoje. E, por fim, a última dimensão. Os outros. A consciência dos outros, ou seja, como as tecnologias de informação iriam permitir que cada vez mais pessoas que até então se sentiam isoladas ou alienadas do status quo, iriam descobrir, afinal, outras pessoas como elas, tornando impossível aos políticos
ignorar a força já não apenas das maiorias, mas também das minorias. A tecnologia é um facto, foi, por exemplo, já se falou aqui, uma ferramenta decisiva na Primavera Árabe. Nações eventualmente mais belicistas, se me é permitido o termo, acreditam também que a tecnologia é igualmente decisiva para remover Estados ditatoriais. Paradoxalmente, alguns desses Estados podem rapidamente cair no oposto, como ficámos a saber com a complexa e controversa questão do Wikileaks, das denúncias sobre a recolha ilegítima e invisível de informação por parte da Agência Nacional de Segurança norte-americana, divulgada por Edward Snowden, que rapidamente a Rússia albergou, um ano antes de anexar a Crimeia e entrar em guerra com a Ucrânia, e a que o Ocidente respondeu com o congelamento de bens e a restrição de circulação de pessoas, de personalidades russas, e congelamento de contas bancárias, etc. Ou seja, a imagem, ouvimos no vídeo inicial, mas Realpolitik continua a ser Realpolitik. E como é que a tornamos, de facto, mais real? Desde sempre que a tecnologia tem sido apresentada como uma espécie de definitivo, grande e decisivo passo para a democracia plena e permanente. Estaremos a caminho de uma sociedade mais transparente, melhor governada, com maior intervenção do cidadão na gestão do bem comum, e será esse o caminho certo, por mais absurda que pareça a pergunta? Estamos, afinal, mais próximos uns dos outros ou mais afastados do que nunca, separados por tantas pequenas diferenças? Estas perguntas são apenas um ponto de partida para esta sessão, moderada pela Ana Neves, que vai apresentar os oradores, com quem vos deixo. Ana Neves é responsável por um projeto de dinamização, e não só, de participação cívica chamado Cidadania 2.0, que aproveito para convidar a conhecerem um pouco melhor. Ana. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos na Casa da Música e eu gostava de começar partilhando convosco uns versos de uma música de Jorge Palma, que diz assim: andamos por aí, sempre a mandar vir, como é que é, entre a cerveja e o café, contestatários inatos, com todo o respeito. We're here to talk in this panel about... Neste painel vamos falar sobre a República Digital. E temos aqui um conjunto de oradores fantásticos. Estou expectante em relação às suas opiniões. Onde é que são os nossos cafés digitais? Onde é que as pessoas estão a falar umas com as outras, a discutir aquilo que é verdadeiramente importante? Onde é que obtemos as nossas informações para tomarmos decisões informadas? Queremos que as pessoas votem, queremos combater a apatia, mas será que lhes estamos a dar as informações suficientes para tomarem decisões? Por outro lado, será que as pessoas de facto querem participar, querem estar envolvidas? Será que estão a usar de uma forma ativa as informações que lhes são dadas? Para debater estes temas e muitos outros, temos Andrew Chadwick das. O tweet é Andrew_Chadwick. É professor de Ciências Políticas no Departamento de Políticas e Relações Internacionais do Royal Holloway, na Universidade de Londres. Está a mudar o mundo através de uma nova unidade de comunicação política. O seu último livro, The Hybrid Media System, é um reflexo do seu trabalho mais recente. A Casa da Música, como ele disse, é o tipo de palco que ele desejava quando nos anos 80 fazia parte de uma banda de música independente. Portanto, aqui estás, tu, na Casa da Música. Depois iremos escutar Francesca Bria. O seu Twitter é Francesca_Bria. É gestora de projeto sénior na Nesta e consultora sénior também no Nesta Innovation Lab.
É coordenadora na União Europeia do projeto de Democracia Direta e é consultora da Comissão Europeia em matéria de política para a internet do futuro e cidades inteligentes. Com todos estes projetos, espero que que consiga ainda ter tempo para antes explicar a sua participação na equipa de ginástica italiana. Depois temos aqui também o Mário Campo Largo, diretor do departamento Net Features na DG Connect da Comissão Europeia. É responsável pela investigação e inovação no que respeita ao 5G, ao cloud e a internet das coisas. Ele adora tudo o que está relacionado com a sociedade civil e está bastante envolvido nas associações de imigrantes. Posto isto, gostaria de dizer que é um prazer ter estes 3 autores aqui connosco e vamos começar por dar a palavra ao Andrew. Thank you very much, Anna. Muito obrigado, Ana, pelas simpáticas palavras da apresentação. Muito obrigado por teres feito referência ao meu passado falhado enquanto músico. É um enorme prazer estar aqui convosco esta tarde e gostaria de agradecer à Fundação e ao Pedro, em especial, por me terem endereçado o convite para participar neste evento. Este é o título da minha apresentação. A República Digital não aconteceu, mas as notícias não são más. E o meu subtítulo é Novos recursos comunicativos para o envolvimento dos cidadãos. Tenho aqui um copo d'água meio cheio, mas irei fazer alusão a umas competências necessárias. Vou começar com uma situação que parece que se enquadra muito bem do Marshall McLuhan, do seu livro Understanding Media, em 1964. O conteúdo de qualquer meio é outro meio. E é aí que eu perspectivo o meio e a política. Estou interessado na inter-relação entre os novos e os antigos meios e de que forma é que influenciam a política e as políticas. Gostaria por dizer o seguinte: será que conseguimos escapar aos limites dos antigos debates acerca dos meios digitais e a democracia? Desde o advento do movimento da democracia digital nos anos 90, a maior parte dos argumentos a favor da participação online, de uma forma ou de outra, têm sido, de certa forma, idealizados. Celebram um modelo da esfera pública, ou um modelo deliberativo, como uma forma de medir o discurso político. Contudo, esta abordagem tem vindo a ser influenciada por um entendimento idealizado acerca do comportamento político das pessoas, tanto online como offline. E há uma consequência que eu diria. A utilização das redes digitais para influenciar as políticas públicas muitas vezes depara-se com a incredulidade por parte da maior parte dos públicos, funcionários públicos, jornalistas e os próprios cidadãos. E um segundo problema com a democracia digital, ou com o seu paradigma, é o seguinte. Tendemos a assumir que os antigos meios de comunicação, como a televisão e até o jornalismo profissional, serão substituídos por formas mais cívicas de comunicação online, entre aspas. E parte-se do princípio de que um dia todas as atividades políticas democráticas que envolvem os meios de comunicação terão lugar online. Portanto, os antigos meios de comunicação são maus e os novos são todos bons. É esta a ideia. Estes são alguns exemplos. Um conjunto de livros relacionados com a democracia eletrónica há cerca de 12, 15 anos. E aqui temos uma situação de Dick Morris, que já chegou a ter uma grande influência na política norte-americana, um antigo consultor do presidente Bill Clinton. Isto foi o que o Dick Morris disse em 1939. Quando eu estava a preparar esta apresentação, recordei-me daquilo que o Dick Morris tinha dito. A política do chat room. Passo a explicar.
Temos uma nova força política que emergiu, o quinto Estado. O quarto Estado, que eram os meios de comunicação impressos e radiodifusores, está a ficar destruído em chamas. Os membros do quinto Estado, legitimados pela internet, falam uns com os outros sem serem interrompidos pelos especialistas, secretários de imprensa ou políticos. O quinto Estado são as pessoas. E o poder está, uma vez mais, nas nossas mãos pela primeira vez em muitas décadas. Já não somos uma nação de espectadores e eleitores, vivimos numa república de salas de chat ou salas de conversação. Mas eu defenderia que as coisas nunca seriam assim tão simples. Os especialistas, os secretários e os políticos, como foram descritos por Dick Morris, adaptaram-se, estão no mundo online e reassumiram o seu poder de elites. Mas, ao mesmo tempo, as notícias não são más para o cidadão comum. Eu defenderia que isto está longe de ser o caso. É um retrato misto. É uma evolução organizacional e adaptativa. E esta é a imagem mais realista que podemos ter. Como eu disse no início, a minha ideia decorre do último livro que escrevi, The Hybrid Media System, que está disponível em todas as boas livrarias, já agora. E, ao contrário, naturalmente, das minhas antigas façanhas musicais, que naturalmente não são disponíveis. Gostaria de vos dar alguns exemplos. Vou passar algumas coisas muito rapidamente. O meu objetivo, no tempo que me resta, 16 minutos, mais coisa, menos coisa, é estimular a reflexão e ideias e depois, naturalmente, que podemos esmiuçar algumas questões depois dos outros dois oradores tomarem a palavra e espero que pensem de uma forma diferente no final desta apresentação. Quais são os argumentos do sistema de meios híbridos? É claro que a comunicação pública está no meio de uma transição caótica causada pelo advento dos meios digitais. Não o nego, mas aquilo que eu estou a tentar defender neste livro é defender uma forma, e não a única forma possível, para explorar esta transição e explicar porque é que eu acredito que o poder funciona e está presente no meio deste caos. Vamos tentar integrar os meios antigos e os meios novos. Vamos desenvolver abordagens holísticas que nos ajudem a mapear onde é que estão as distâncias entre os meios e os novos meios e os novos e onde é que se estão a esbater. E há os meios renovados. São os meios antigos, como a televisão, por exemplo, que se adaptaram e integraram as lógicas dos novos meios. E isto necessita de uma perspectiva sistémica, não um retrato estatístico abstrato, mas sim um retrato ilustrativo do fluxo das coisas. Temos de ter um entendimento conceitual acerca do termo poder, mediante que se possa ser ilustrado empiricamente. Temos aqui, o sistema meio híbrido é construído entre interações entre os meios antigos e novos. As lógicas são definidas como tecnologias, géneros, normas, comportamentos e formas organizacionais nos pontos interligados da política e dos meios. Os atores no sistema estão a ser influenciados por relações em constante evolução com base na adaptação, interdependência e concentrações e difusões de poder. Os atores criam, tocam, orientam os fluxos de informação em formas que se coadunem com os seus objetivos, que possam modificar, ativar o seu poder num vasto conjunto de meios novos e antigos. Este híbrido está presente no consumo de informação e produção de informação, na produção de notícias, nas campanhas políticas, no ativismo cívico e também na comunicação dos governos. E podemos adotar os diferentes métodos para estudar estes fluxos. Podemos utilizar as análises documentais, análises históricas, a investigação em tempo real e online e também os métodos etnográficos. Gostaria de vos dar um lamiré, alguns exemplos. Durante os restantes minutos que me foram afetos, durante esta apresentação, vou tentar responder esta pergunta. Como é que podemos compreender como é que é criada informações úteis do ponto de vista político atualmente? As informações úteis do ponto de vista político são criadas num sistema híbrido, no qual as lógicas dos meios novos e antigos são interdependentes. Neste contexto, cada vez mais a capacidade cívica assenta num misto híbrido de tecnologias
diferentes. Ainda são importantes, naturalmente, os grandes eventos nos mídias antigas. Naturalmente, o discurso de aceitação de Barack Obama no estádio dos Broncos, em Denver. 80 mil pessoas assistiram. Foi coberto pela televisão, todo o dia. Os meios digitais estavam presentes e as pessoas, naturalmente, estavam presentes também no estádio. O envolvimento nos novos meios digitais também é fundamental. Temos aqui algumas estatísticas de 2011, portanto, há 5 anos, estatísticas do Reino Unido, que indicam que em todas as faixas etárias, quando se perguntou se utilizavam o smartphone e o portátil para comentarem os programas televisivos em tempo real, viu-se claramente que era um hábito comum e atualmente está perfeitamente enraizado na população. Mesmo na faixa etária dos 45 aos 54 anos, em 2011, 44% das pessoas, e este é um inquérito nacional realizado por a YouGov, disse, 44% dos inquiridos disseram que utilizavam os seus portáteis, smartphones, para comentar os programas em tempo real. Temos agora um novo programa, um projeto, no Holloway. O ano passado, nas eleições parlamentares europeias, realizámos este projeto e também nas eleições gerais que se realizaram no Reino Unido há um mês e constatamos que estes eventos estão a ser abordados pelos utilizadores através de diferentes formas. Vou explicar os resultados do estudo. Este estudo tem vindo a ser realizado com a Christine Vaccari e o Ben Loughlin, dois dos meus colegas. É o conjunto de diferentes práticas utilizando um dispositivo ligado à internet, como um smartphone ou um tablet para aceder às redes sociais para discutir em tempo real os eventos. Isto é uma prática corrente atualmente. E aquilo que nós fizemos foi desenvolver um conceito de estudo que combina dados do Twitter a larga escala e painéis de inquérito aos consumidores, a pessoas normais que se centravam a tentar perceber de que forma é que interagem com debates dos líderes políticos na televisão. E estes debates dos líderes políticos na televisão são, claro, muito importantes na televisão do Reino Unido e fazem parte, naturalmente, da campanha política. Aquilo que nós fazemos neste estudo é o seguinte. Em primeiro lugar, analisamos para os resultados das eleições para o Parlamento Europeu a Nick Clegg e o Nigel Farage, o líder do partido anti-União Europeia, do UKIP, e vimos de que forma que as pessoas interagiam com ambos. Não estávamos à procura do apoio, não estávamos a tentar ver quem ganhava ou perdia o debate. Essas coisas são questões, eu diria, aborrecidas. Aquilo que nós queríamos saber era o seguinte: de que forma é que as pessoas são influenciadas pela sua experiência de interagir com o debate e de que forma é que isso influencia o seu próprio envolvimento futuro com a campanha. E constatamos que aumenta a exposição acidental das pessoas que não estavam anteriormente interessadas na política, fomenta a participação ativa dos mais jovens, que já utilizavam o Twitter, ou seja, através de ver os posts ou encontrar hashtags semelhantes, e isto reforça determinadas formas de envolvimento político e que ficam enraizadas. Neste caso, as perguntas foram feitas até 2 meses mais tarde das eleições. Agora gostaria de falar um pouco acerca das novas formas híbridas da televisão e das atividades online que estão a emergir. Gostaria de começar muito brevemente com o exemplo do que foi uma campanha a nível da União Europeia, talvez a conheçam, porque diz respeito à indústria das pescas, contra a política de deitar fora o bom peixe por não cumprir determinados requisitos, muito embora tenha sido pescado pelas embarcações. Os ambientalistas consideram que é uma prática que não deve ser aceita. Vemos muitos chefes, temos aqui um chefe e um famoso cozinheiro, especialista em estilo de vida. Ele conseguiu desenvolver uma campanha online com base em petições online
E em 3 dias tinha 30 mil signatários e chegou aos 500 mil e conseguiu ter mais de 900 mil assinaturas na petição e, alguns anos mais tarde, a União Europeia aboliu o seu regulamento acerca da eliminação destas capturas de peixe. Um outro exemplo é o Jamie Oliver, uma vez mais um célebre chefe, que há muito que tem vindo a defender uma reforma dos menus alimentares na escola no Reino Unido e utilizou a sua campanha Food Revolution. Estas são novas formas de ativismo que apenas podem existir nos espaços entre os novos e os antigos meios. Ambos são válidos e valuáveis. Um não substitui o outro. São formas diferentes, híbridas, e são importantes porque promovem o envolvimento de vários e largos números de pessoas. Chegando ao jornalismo, bem, os jornalistas de elite têm rotinas em tempo real. Tenho aqui um slide fantástico. Para mim é fantástico. Foi a primeira vez que eu vi jornalistas de elite a verificarem o seu smartphone. Isto foi durante os bombardeamentos em Boston, em abril de 2013. Estavam a verificar o Twitter em tempo real à procura de dicas e informações. Isto não é rotina, mas é algo que é uma prática mais corrente daquilo que era anteriormente. Aqui temos um slide onde o texto é muito pequeno, mas não precisamos ler os tweets. Aquilo que é importante é que estamos a falar da Lauren Crossman, do BBC Rock, está a dar notícias no Twitter através do escândalo do Bullygate que se abateu pelo primeiro-ministro David Cameron em 2010. O público e o jornalista agora interagem em tempo real para modelarem ou moldarem as notícias. Uma vez mais, não é necessário nem os tweets, nem as análises, mas isto faz parte do estudo que eu realizei, como já referi, em que pessoas normais fizeram tweets e influenciaram o enquadramento e as notícias dos eventos. E aquele escândalo caiu perfeitamente por terra graças à interação destes cidadãos comuns. A narrativa foi transformada de forma muito rápida através da interação dos cidadãos. As campanhas eleitorais também são híbridas. Regressando aos Estados Unidos, para mim, a campanha presidencial de 2008 foi decisiva nesta matéria. Tudo o que esteve no início do sistema híbrido. Naquela altura, muitos comentadores especialistas diziam: bem, é tudo acerca da internet. Obama não teria ganho sem a internet em 2008. Mas eu assumo uma perspectiva diferente. Não foi a internet apenas que garantiu a vitória de Obama. A campanha conseguiu integrar os meios físicos, os meios online, o ativismo de base e o controle de elites e os novos meios e os velhos meios. Obama for America, o logotipo, integrou estes novos poderes. Não se trata de escolher os meios antigos ou os meios novos, trata-se de integrar todos. O jornalismo da elite também continua a ser importante nestes ambientes, nomeadamente no que diz respeito muito bem ao exemplo falhado de Sarah Palin. Todos, naturalmente, se recordam daqueles vídeos cómicos virais do Saturday Night Live acerca de Sarah Palin. E foi os estudos investigativos acerca das políticas adotadas por Sarah Palin no Alasca que prejudicaram a sua campanha e depois foram naturalmente explorados nos mídias. Chegando aqui a um país vizinho, à Espanha, temos o Podemos. O Podemos é um partido em crescimento que decorre dos protestos sociais, dos indignados, dos 15M, mas aquilo que se transformou foi num híbrido, diferentes partes de movimentos sociais, online, de base, da televisão. Pablo Iglesias, o líder do Podemos, acabou por se tornar uma celebridade televisiva através do seu movimento formado no mundo online e no mundo dos indignados, até que entrou no mundo da televisão normal. Neste momento, algumas das pessoas que estão envolvidas no movimento de indignados criticam bastante esta forma de política. Mas será que é uma receita para o sucesso? Eu diria que sim. Bem mais do que estar apenas presente no mundo online. E, finalmente,
Gostaria agora de aflorar um estudo recente que eu tenho vindo a realizar com base no estudo que realizei anteriormente acerca do Wikileaks. Há novos híbridos de ativismo e jornalismo bastante surpreendentes. O primeiro, que me fascinou muito, foi a colaboração entre Wikileaks e os jornalistas do The Guardian e o Le Monde e de todos os outros jornais, dos outros 5 principais jornais que estiveram envolvidos nas mega leaks, como ficaram conhecidas em 2010. Mas não se trata de optar por um ou por outro. Wikileaks não conseguiu estar apenas no online. Começou a colaborar com jornalistas de elite, da imprensa escrita. O The Guardian gostou muito da ideia e utilizou os dados do Wikileaks de uma forma que teve bastante sucesso. Mas também há novas formas de vigilância e censura digital. Aqui temos Edward Snowden, uma imagem icónica da Wired. E temos aqui uma imagem desagradável da Angela Merkel, a chanceler alemã, que estava sob escuta da NSA. A história da vigilância é bastante decepcionante para todos os que têm muito boa conta a liberdade. Mas a história do jornalismo e a história do contrapoder é bastante interessante. Aquilo que aconteceu com o Snowden Leak e o advento do Washington Post e do The Guardian, estes jornais ganharam o prémio Pulitzer, o maior galardão no mundo do jornalismo. Houve uma rejeição parcial do modelo do Wikileaks, porque aquilo que os jornais disseram foi o seguinte: nós temos a nossa própria fonte, vamos controlar a nossa fonte, esta fonte é o Edward Snowden, ele não é como o Julian Assange, nós aprendemos com a nossa experiência, adaptámos-nos, evoluímos através da nossa prática. E aquilo que nós fizemos agora somos nós que temos as rédeas do jogo. Isso não quer dizer que não vamos recorrer às redes online para promover, dinamizar a sua causa. Por exemplo, a utilização do Grant Greenwald, o blogger que não era famoso, mas que agora é famoso e que acabou por sair do Guardian e formou o seu próprio Notícias Online. Temos aqui uma excelente fotografia, eu adoro esta fotografia, do editor de The Guardian, o antigo editor desde a última semana, acabou de se reformar, Alan Rusbridge. Temos aqui uma conversa no Reddit, muito simbólico do tipo de dinâmica de que estou a falar, e a envolver-se com os ativistas online e os círculos ativistas online para transmitirmos a nossa mensagem de jornalistas. E aqui temos uma vez mais um slide que apresenta as fontes dos principais tweets acerca do Snowden, quando as histórias foram reveladas, os detalhes são menos importantes. E chega assim ao fim da minha apresentação. Os jornalistas são fantásticos a fabricar histórias para ter um maior impacto. Têm o apoio de equipas legais, especialistas, com conhecimento acerca do poder da comunicação e da persuasão. Mas as redes online são especialmente boas a dinamizar e promover a nossa causa e agir como embaixadores, transmitindo a nossa mensagem. Portanto, o envolvimento com estas comunidades online através do Twitter, das sessões de perguntas e respostas online, incluindo uma conversa online com o Edward Snowden enquanto ele fugia dos Estados Unidos, que foi publicada ao vivo em The Guardian, gerou mais de 600 mil comentários. Este tipo de atividades tem um valor cívico. Concluindo, gostaria de referir o seguinte: cada vez mais a capacidade cívica assenta num misto híbrido de tecnologias dos meios de comunicação diferentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Jessica, stage is yours. Right. I think I'm going to have my slides up. Okay, that's great. Yes, I'm going to borrow some of the... Eu vou tomar emprestados algumas das categorias para esta categorias já foram aqui apresentadas. Vou fazer aqui um híbrido de algumas lógicas, mas vou centrar-me nos novos média e a velha e nova política.
o tópico da minha comunicação é a relação entre tecnologia e democracia e o que queremos dizer com democracia hoje em dia. Eu gostaria de avançar para de uma narrativa dual, only, e daquela que vem, por exemplo, do Silicon Valley, que diz que a tecnologia resolve tudo, ou então da política, que diz que, em vez de tomada de decisão política, temos enfim, um esquema qualquer que são de pessoas que são tudo menos políticos. Mas, por outro lado, também temos uma visão distópica quando falamos de governos. É que ainda estamos perante a perspectiva digital e a questão da supervisão, por assim dizer, do público-privada. E, portanto, aqui o que está em causa é ver o que é que podemos ver, como é que pode ser a política do século XXI e como é que podemos utilizar a tecnologia para revigorar e mudar a política. É evidente que eu considero importante que, quando falamos de tecnologia, e que reconheçamos quando falamos de tecnologia, não estamos só a falar de hardware, estamos também a falar de uma nova instituição do século XXI. Portanto, estamos a falar de instituições como as novas formas de política, novos modelos de organização, novo formato de Estado-providência. Portanto, o que estamos aqui a falar não é apenas o que é que a tecnologia pode fazer, mas sim as novas formas de organização. E portanto, eu diria que, em relação àquilo que é a política ou a democracia do século XXI, eu diria que as instituições são mais abertas, mais experimentais e estão mais próximas daquilo que são os cidadãos, em termos coletivos. E, portanto, eu diria que os jovens, principalmente, sentem-se muito desmotivados e desligados do atual mundo político e, portanto, as novas gerações de nativos digitais acabam por ser inspirados pelo potencial da tecnologia e da internet. E podem encetar lutas, por exemplo, contra a corrupção e a favor da transparência. Portanto, eles querem mudar a política, mas ao mesmo tempo sentem-se encurralados por causa da falta de legitimação na instituição política, nomeadamente devido ao desemprego e à crise económica. Portanto, há aqui uma lacuna que tem que ser preenchida pela nova política. E, portanto, vou dar-vos alguns exemplos através do programa que dirijo e que tem a ver com exemplos políticos do projeto Decente e que tem a ver com a fotografia. A democracia. Nós, enfim, desenvolvemos um trabalho em conjunto e vou partilhar convosco alguns exemplos. De facto, este estudo previu que em 2015 a democracia seria basicamente na rede, e previu-se isso muitas vezes, mas nunca aconteceu, e de facto estamos a ver que as sementes foram realmente lançadas e agora estamos a colher de facto os frutos. Estamos a falar, por exemplo, aqui no Podemos, que é a ascensão dos partidos da net ou da rede. Portanto, não se trata apenas das categorias tradicionais de política, como tínhamos no século XX, estamos a falar numa outra abordagem, das bases para cima, e portanto, estamos a falar numa nova elite que dá mais poder ou tenta dar poder aos cidadãos, mas, ao mesmo tempo, também há uma organização de cidadãos que andam no terreno e que mobilizam e se mobilizam, e portanto, depois tem um partido que é um bocadinho mais clássico, mas que tem partidos, que tem debates online e todos os dias há, digamos, auscultações online e, portanto, é assim que as coisas são discutidas a um nível maior.
Se pensarmos, por exemplo, nas raízes destes movimentos sociais, constatamos que estes movimentos foram, enfim, de certa forma radicalizados e são agora o que são. Portanto, no caso de Barcelona, temos um novo presidente da Câmara que realmente veio deste movimento de cidadãos. Portanto, estamos a falar em votações online sobre várias ideias. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando há discussões a nível parlamentar, ao mesmo tempo há na net atividades de auscultação de opiniões. E uma outra coisa que também é bastante interessante e talvez uma das mais importantes experiências na Itália tem a ver com a nova Constituição da Irlanda. Portanto, o que foi feito foi uma nova Constituição que foi feita com uma série de cidadãos e também com o input de vários cidadãos. E, portanto, o que aconteceu é que eles tinham esta perspectiva, os políticos acabaram por ficar convencidos que não havia outra hipótese senão realmente dar a voz ou dar atenção ao movimento que se havia formado. A mesma coisa aconteceu na Finlândia, com novos mecanismos para uma democracia real. Na organização em que trabalho, estamos envolvidos no copyright de alguma legislação e daquilo que passa de facto para e pelos parlamentos. É muito importante ver como é que os cidadãos participam na política, nas reformas constitucionais. Temos então também o referendo, por exemplo, agora recentemente na Irlanda sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, e foi outros referendos que, embora pudessem não ter ganho, tiveram a capacidade de mobilizar muitas pessoas. Um outro movimento, por exemplo, na Itália, que era para tentar suspender a privatização das águas, do setor das águas. E um outro aspecto importante é o orçamento participativo. É algo que estamos a ver que está cada vez mais divulgado a nível nacional. Por exemplo, aqui na Islândia, vemos que há uma parte dos fundos que vão para projetos de cidadãos e que são escolhidos por cidadãos, e portanto estamos a falar em 20 milhões de euros. Também a mesma coisa para o Brasil, onde os orçamentos participativos foram inventados. E quando falamos também na justiça, a luta contra o segredo e a corrupção. É evidente que isso saltou para a ribalta com o Wikileaks, mas há outras iniciativas de cidadãos contra a corrupção. Questões ligadas, por exemplo, à evasão fiscal. No caso de Espanha, várias iniciativas de cidadãos que tentam realmente acabar com a corrupção na esfera pública. Voltando então à minha questão inicial, que é a relação entre política e democracia e tecnologia. Eu gostaria de suscitar esta questão, que é a Magna Carta online, e que foi começada por o Tim Berners-Lee, e basicamente aquilo que se defende aqui é que, se quiser promover este tipo de iniciativas que devolvem o poder ao cidadão e legitimam a democracia, então o que temos que fazer é ter um sistema de infraestruturas públicos que não sejam, digamos, sistematicamente inspecionadas, mas que permitem funcionar como um centro de discussão para os direitos sociais. O que se faz é descentralizar as atuais correntes do poder e as estruturas do poder, e penso que acho que há duas
aspectos essenciais da tecnologia ao serviço da democracia. Uma questão tem a ver com essa infraestrutura para a democracia e, ao mesmo tempo, há uma outra questão que tem estado no centro do debate hoje, que tem a ver a política dos dados. É importante que digamos não ao panóptico digital. Portanto, a tecnologia permite digamos que esta capacitação ou esta apropriação dos dados pelos cidadãos. É assim que se consegue que a tecnologia possa servir os objetivos da democracia hoje em dia. Muito obrigado. Mario, your turn. And yes, you do have to speak. Bem, muito obrigado. Foi realmente muito interessante ouvir as duas apresentações anteriores. Quando comecei a pensar naquilo que haveria de partilhar convosco, pensei que seria importante trazer uma outra dimensão que ainda não se falou. Falámos nas redes sociais, movimentos cívicos, tecnologia, questões políticas, jornalismo, etc. Mas eu pergunto-me, o que é que irá acontecer daqui a 5 anos, quando estamos a preparar neste momento a quinta geração de telemóveis, etc, etc. Quando nós estamos a falar destas questões, estamos a pensar em opções e a pôr um novo toque naquilo que estamos a falar, porque, de facto, as pessoas, quando falam, ou os políticos, quando falam, tentam sentir o pulsar das pessoas ao lado deles. E, portanto, isto vai ser muito mais rápido e, portanto, esperemos que este sistema acabe por ser verde. Mas este primeiro slide tem por objetivo dizer que a internet do futuro não é apenas uma internet de pessoas, mas sim uma internet de coisas. Neste contexto, e através dos números que referi, os 7 trilhões, enfim, obviamente estamos numa sociedade hipercinética e que é absolutamente importante perceber o que é que está online ou offline, como é que o ser humano preenche os seus limites, como é que isto afeta as novas sociedades e, portanto, depois podemos pensar na inovação digital, na consciencialização coletiva e por aí fora. Poderíamos sempre discutir muito mais implicações desta sociedade em rede. Também podemos falar na noção de que, de facto, estamos habituados, ou podemos falar no mundo offline, portanto, as pessoas estão ligadas umas às outras e, portanto, quando analisamos o futuro, temos tendência a pensar naquilo que já vimos, só que há uns anos atrás começámos um mundo online e pode-se pensar que este mundo online pode ser complementar do mundo online. Aquilo que vai acontecer no futuro é que vai passar a ser o on-life, em que o virtual e o real estarão sistematicamente em intercâmbio, quando o ser humano e os aparelhos vão estar muito mais interligados quando passarmos da escassez para a abundância total, ou as pessoas, enquanto entidades, serão afetadas por aquilo que se passa e por todos os outros que o circundam. Portanto, há toda a questão desta rastreabilidade destes movimentos que é importante e surge aquela questão do direito de ser esquecido, por exemplo. É evidente que há muita coisa que vai mudar ou que terá que ser reconceptualizada. Os consumidores passarão a ser novos consumidores porque os paradigmas de consumo irão alterar-se.
devido à informação que se vai conseguir obter, mesmo a noção de identidade, a noção de confiança, a questão da reputação online. Portanto, há novos conceitos que se irão desenvolver. Obviamente, o Andrew referiu a questão da mudança no papel do mundo, do papel dos jornalistas, não é? A questão do jornalismo, a questão das notícias, a questão da agregação, da integração da informação. E, obviamente, eu considero que a Francesca irá certamente falar na questão da inovação e da tecnologia. Mas também vamos realmente dar mais capacidade ou mais poder aos cidadãos? Talvez, mas temos é que pensar naquilo que é a literacia digital para promover as competências digitais. E algo que também já foi hoje aqui dito e que eu registrei tem a ver com as interações que mais do que quem nós somos é com quem nós interagimos. E, portanto, tudo isto está subjacente a esta memória que deixamos. E, como eu costumo dizer, quando falamos neste mundo online, os interesses são diferentes, há uma rastreabilidade. Enfim, há trilhões de objetos em torno a nós que poderão, obviamente, interagir com o nosso ambiente. É evidente que isto vai impor novos limites quando pensamos na idade da razão, ou quando se pensava na idade da razão, é quem é que nós somos, como é que somos neste novo mundo, ou como éramos naquele mundo. Talvez aqui o limite seja o céu, ou quando pensamos, por exemplo, na questão da Terra, mas agora a questão que se coloca hoje em dia, ao contrário do que acontecia no passado, é a questão do eu próprio. Onde é que eu me posiciono em relação a toda a sociedade e toda esta situação? Obviamente, falou-se em novas oportunidades. Consideramos que as pessoas terão mais poder, vão poder partilhar o seu conhecimento, vão ficar mais conscientes do ambiente e obviamente, vão poder tomar decisões mais informadas. E hoje em dia também já se falou na questão das plataformas, se vieram de Silicon Valley ou se podem ser geradas por um pequeno grupo de ativistas, de cidadãos ativistas. Obviamente que irão surgir então estas novas plataformas para promover o networking social e que podem ser bastante simples, pode ser através do SMS ou qualquer outro tipo de interação bastante simples. E que também, de qualquer das formas, já foram aqui suscitados por os oradores precedentes e de uma forma muito positiva. Depois há a questão das novas formas de fazer, e alguns oradores falaram nas capacidades de construir os seus próprios produtos, de os personalizar, de os adaptar à minha dimensão, a questão da economia colaborativa, a questão dos carros blá blá, o acesso aberto, a democracia aberta que nunca foi vista desta forma enquanto sistema, mas eu gostaria de, mais uma vez, sublinhar e voltar a sublinhar estas dimensões que têm a ver, por exemplo, com uma maior abertura da administração pública, a questão da monitorização ou de uma maior vigilância da atividade dos nossos parlamentares e ver o que é que, em termos das atividades dos cidadãos, o que é que os políticos fazem, os nossos eleitos fazem. Portanto, tudo isto está interligado à democracia aberta. Pensemos, por exemplo, também numa outra área, na questão dos pacientes, como é que eu, se estou doente, vou ser tratado, o acesso aos hospitais, partilha de informação por doentes ou ex-doentes que recorreram a um determinado serviço de saúde. Aquilo que aconteceu depois de Fukushima, por exemplo, uma coisa tristíssima.
e com todas as implicações nucleares que tiveram. Ora bem, agora não se trata apenas de trabalhar com dados, mas trabalhar com um hardware aberto em que os cidadãos são convidados a ativarem os seus sensores pessoais, por assim dizer, e que eram eles próprios a tentar detectar a questão da radiação, e muitas vezes havia esta guerra entre os dados oficiais e aquilo que era a percepção popular da verdadeira dimensão do acidente e, portanto, da questão da radiação. E é possível, de facto, ver ou mapear a forma como os cidadãos conseguem perceber determinadas perspectivas. Portanto, há todas estas redes sociais ou esta interação e, obviamente, que o acesso aberto é primordial, é essencial, aliás, porque há ou haverá novas perspectivas de negócios, haverá lugar para novo tipo de empresário e, obviamente, que temos perspectivas de que vem do outro lado do Atlântico, mas nem sempre são a solução. Deixem-me dar-vos, por exemplo, o exemplo do Porto. O Porto ambiciona ser uma cidade inteligente e isso pode ser conseguido através dos dados abertos, isto é, fazer com que os dados estejam disponíveis e os computadores conseguem, através da combinação de dados, criar novos serviços e novos dados. Isto é importante quando falamos, por exemplo, em horários que são publicados dos aviões, dos autocarros, etc. São determinado tipo de serviços ou podem ser serviços porta a porta. Há realmente aqui toda uma panóplia de oportunidades que se nos abertam, portanto, que se nos abre. E, portanto, os dados abertos são essenciais e é preciso que estejamos todos bem conscientes de que os dados têm que estar abertos para os ecossistemas locais. A abertura dos dados não tem apenas a ver com a questão social ou com os grandes dados. Estamos a falar na mudança para a informação ou a tomada de decisão informada que pode ajudar a melhorar um determinado negócio, mas vai-se além disso. É possível ajudar que isso contribua para ultrapassar determinadas barreiras e promover novas ideias em Europa e noutros sítios. O último slide tem a ver com a inteligência coletiva. Portanto, não se trata de uma plataforma do topo para a base da pirâmide, portanto, trata-se de facto de uma alavancagem, portanto, era uma questão de energia e havia vizinhos que queriam ter alternativas e, portanto, precisavam de intercâmbio e trocaram realmente informação. Temos aqui a última questão que fica aqui, que tem que ser respondida por os sociólogos, é que nós estamos a ver uma internet que já não é como era no passado. De facto, é um corpo vivo e aquilo que temos que conseguir é desenvolver-nos a nós para poder analisar e para tirar dela o partido todo que deve. Muito obrigado. Agradeço aos oradores por não terem ultrapassado o tempo que vos foi dado, porque ainda temos tempo para perguntas. Desta vez vou recorrer a uma canção da Janet Jackson para suscitar uma questão que, de facto, foi colocada por um dos estudantes por e-mail. E numa delas canções ela diz: as coisas estão a piorar, temos de melhorá-las, temos de facto de nos preocupar, vamos trabalhar juntos, todos juntos. A pergunta que recebemos por e-mail... Peço desculpa, perdi-me nas minhas notas, diz a oradora. Será que estes dispositivos eletrónicos e a tecnologia nos estão a juntar ou será que nos estão a isolar?
e se estamos a criar opiniões no isolamento ou se a tecnologia nos permite criar opiniões em conjunto. E a pergunta é-vos dirigida aos três. É uma pergunta de veras interessante. Nesta área de estudo em que desenvolvo o meu trabalho, como eu disse na minha intervenção, no início havia uma grande opção de se juntar as pessoas em fóruns online para interagirem. Digamos que havia aqui um racional muito baseado na tolerância. Agora, se avançarmos para além da política, conseguimos chegar ao consenso. A inspiração disto é uma longa história da filosofia política que data desde os gregos antigos, que falam do consenso, chegar-se ao consenso através da deliberação. No início, estou a falar no fim dos anos 90, início do ano 2000, isto era visto como o fim último, criarmos um ambiente que fosse semelhante a isto. E, de facto, Di Francesca falou de forma eloquente e deu-nos exemplos precisamente disto. Mas o que, de facto, o que nos apanhou de surpresa foi a utilização política do digital e aquilo que era conhecido como a Web 2.0 e o crescimento daquilo que é agora conhecido como as redes sociais, sobretudo o Facebook, e depois o Twitter e o Instagram e o Flickr no passado, mas agora o Flickr já não está na moda porque temos o Instagram, e isto só ilustra a forma como tudo avança rapidamente. Mas um dos problemas é como é que nós lidamos com estes ambientes que, por um lado, têm a tendência para criar uma grande união emocional entre as pessoas através da partilha de recursos emocionais de uma forma muito rápida. E quando eu falo de recursos emocionais, estamos a falar de slogans e de entendimentos que têm um cariz humanitário. Se pensarmos na experiência da Primavera Árabe, independentemente do que achamos dos resultados da mesma, na altura foi graças à partilha dos conteúdos nas redes sociais. Conteúdos bastante emocionais, para além de todos os ingredientes que levaram à queda de ditadores que estavam no poder há décadas, como aconteceu no Egito. Então, temos esta tendência para esta unidade emocional, que responde, por um lado, a parte da pergunta, de nos juntarmos, mas, ao mesmo tempo, também sabemos duas coisas sobre estes ambientes. Por um lado, a natureza proprietária destes ambientes, ou seja, há formas individualizadas de expressão e de comportamento, que são, isto nem sempre dá asa a uma ação coletiva, como Evgeny Morozov disse de forma eloquente esta manhã, não são concebidos necessariamente para resultados coletivos, mas sim para a monetização das formas individuais do comportamento, que depois podem ser vendidos a quem faz publicidade para gerar lucro para a empresa. Eu não estou a dizer que assim pomos fim a esta discussão. É claro que a política agora é uma questão mais individualizada do que era há 20 ou 30 anos atrás. Os países apresentam variabilidade em termos de ação coletiva, até mesmo ao nível dos partidos políticos. Mas se olharmos para as tendências, se olharmos para os anos 70, e aqui a Francesca foi muito interessante e muito precisa, na minha opinião. Há aqui como que um afrouxamento das estruturas hierárquicas das formas organizacionais da política. E eu não estou a dizer que só porque a ação coletiva é difícil, devido a estas formas individualizadas do comportamento, mas o individualismo na política é algo necessariamente negativo. As pessoas querem expressar a sua opinião pessoal e veem-se
muito em termos da política de estilo de vida. Tem um conjunto de valores que querem ir para além das grandes ideologias que dominaram a política desde o século XIX, como o socialismo ou até mesmo o conservadorismo. Por isso, finalmente, há aqui uma fragmentação. E se acabamos num ambiente em que a esfera pública, seja por que razão seja, mas se não quisermos utilizar este termo da esfera pública, mas usemos este termo, em que chega a um ponto em que afeta a forma individualizada da expressão política online, podemos estar em apuros. E há algo interessante em relação a esta esfera, e voltamos, e eu até escrevi isto, porque eu gosto desta palavra, ela disse que o podemos estão a verticalizar o movimento social online. E eu penso que isto é fascinante. O que eles fizeram foi agarrar no melhor dos dois mundos e foram para a profissionalização, aqueles que são conhecedores dos meios de comunicação, aqueles que fazem radiodifusão, mas também em função do movimento social, dos indignados. E enquanto cientista político, eu sou muito pragmático e também teimoso, mas também sou otimista. E eu penso que é aqui que reside o futuro. O futuro reside nesta verticalização de determinados elementos que eram antigamente formas horizontais de comunicação, para se conquistar poder e para se conseguir uma ação coletiva. Eu penso que é esta a resposta, mas é difícil de alcançar. Bom, o Andrew já disse muito, mas eu gostaria de regressar a um ponto que tínhamos comentado antes de chegarmos ao palco e estávamos a refletir sobre o que foi discutido antes. O Andrew disse, eu senti-me um pouco alienado com as palestras sobre os robôs, a inteligência artificial e o futuro algorítmico. E, no fim, sentimos que não estamos a controlar, que não vamos ter a capacidade e o poder coletivo de decidir aquilo que queremos e qual é o futuro que estamos a construir no presente e como é que será esse futuro. E por isso eu penso que, de facto, a política pode ser a resposta para esta questão do que é coletivo e quem decide o quê. E aqui reside, de facto, o âmago da ação política. Eu penso que há uma revolução democrática e a questão não é tanto uma questão da comunicação, fazer com que as pessoas estejam juntas ou não. Quanto a isso, devo dizer que uma das coisas mais extraordinárias da tecnologia é que nunca são previstas ou antecipadas pelas empresas ou os indivíduos que as criam. São usadas de forma subversiva ou de forma que não era previsível. Por isso é muito difícil ver as coisas nesses moldes. E depois há ainda a questão dos modelos. Quais são os modelos que estamos a construir e por que é que estamos a utilizar toda esta inteligência e o poder da tecnologia e todos estes dados? Eu penso que para mim, e tenho a certeza que para muitos dos jovens aqui sentados e para muitos cidadãos, é mais importante saber qual é o tipo de emprego que iremos ter no futuro. E cabe à sociedade decidir. E não cabe ficar nas mãos de uma determinada trajetória tecnológica. E caberá à política decidir se os jovens vão ter trabalhos precários para toda a vida e não terão a segurança de construir o futuro da forma que querem ou não. Por isso, isto não é uma questão da tecnologia. É uma escolha social, económica e política. Por isso é que temos a política, a sociedade, e é isto precisamente que temos de debater. Não acredito que haja uma trajetória. E ainda gostaria de acrescentar o seguinte em relação à confiança, que é um aspecto muito importante. A maior parte das vezes falamos da confiança como algo intrínseco à tecnologia. É claro que podemos integrar a confiança no sistema,
por exemplo, para termos tecnologias que não dão este poder todo às empresas e que temos tecnologia que seja encriptada e que, de facto, as pessoas são educadas para compreenderem o que está a acontecer, quem é que está a vender os nossos dados e a quem e por que razão. Mas o aspecto crucial a compreender é que as pessoas estão a perder a confiança no sistema. E é precisamente o que temos de mudar. E por isso é que eu falei do movimento Podemos ou de outros, porque eles são a esperança. Porquê? Porque conseguimos ver a participação em grande escala da sociedade no debate. Qual é o tipo de escolas que queremos? Qual é o estado de providência que queremos? O que é que, no fim de contas, queremos e quais são as prioridades na política? Pode ser garantir casa para todos ou em relação à migração, como disse o Mário. Estes são os assuntos fulcrais e é por isso que queremos ser uma sociedade e termos todos estes sistemas e instituições futuras. Se me permitirem, nós temos 1 minuto e meio. E eu agora gostaria de mudar a pergunta. Eu mesmo assim vou responder à pergunta anterior. Eu ia perguntar, em relação a tudo isto que estamos a discutir, da mobilização dos cidadãos, nós, de facto, ficamos muito entusiasmados com os números dos cidadãos que participam, mas qual é o verdadeiro impacto? O que é que devíamos estar a medir? Porque 1 milhão de pessoas a fazerem um like, isto não dá um impacto necessariamente. Então, como é que estamos a medir estas coisas? E como é que a Comissão está a medir tudo isto? Bom, vemos este impacto quando falamos disto a um nível local. Nós, às vezes, entramos na grande política e falamos dos países ao nível europeu e quando pensamos num mercado digital único, vemos diferentes enquadramentos jurídicos e falamos na fragmentação e como é que os dados podem passar de um país para o outro. Mas eu presto muita atenção ao nível local e se falamos dos nossos dados que permitem a outros fazer algo com isso, mas ao reverso da medalha, eu preciso que a minha administração me dê todos os dados que tem para que eu faça sentido de mim próprio e dos interesses da comunidade. Mas isto é o privado e o público. E quando nós temos a energia ou os transportes, toda esta informação poderá dar-nos a possibilidade de dar mais sentido à nossa sociedade e como interagimos. E também o sentido de pertença. Nomeadamente, há uma questão fundamental, a propriedade dos dados. Pertencem a quem? Ou a responsabilidade sobre os dados? Quais são as implicações de uma má utilização ou uma utilização errada dos dados? Se eu estou a conduzir o meu carro e posso gerar dados com isto e podem ser utilizados para me proteger ou contra mim. Por isso, todas estas questões e a intervenção das autoridades públicas para nos ajudar a proteger os dados-chave. Isto é fundamental. E depois há aqui sempre uma contradição no nosso comportamento individual quando começamos a discutir. Nós somos a favor da privacidade, temos medo do que podem fazer com os nossos dados, mas na prática damos muitos mais dados do que devíamos. Mas, para além deste oxímoro, é importante darmos dados, mas também devemos ter os dados detidos pelas autoridades públicas para criar nossos serviços ou para que a sociedade tenha noção daquilo que a rodeia e para podermos definir o que é o coletivo para todos nós. Muito obrigada. Tenho imensa pena por não termos mais tempo para mais perguntas. Começamos com 3 tags no ecrã de cada um dos nossos oradores e gostaria de partilhar 3 tags das nossas conversas aqui hoje. O On Life do Mário, o Hybrid Media do Andrew e a Revolução Democrática da Francesca. Não sei se assim consigo resumir este painel, mas temos aqui muito para pensar. Muito agradeço a vossa atenção e agradeço, é claro, aos nossos oradores.